Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Elo e hoje eu tô aqui pra fazer a minha resenha sobre o livro Rainha do Ar e da Escuridão, da Cassandra Clare. Pretendo fazer mais resenhas aqui no canal. Eu amo ler e amo muito falar sobre livros. Bom, eu vou começar fazendo uma resenha sem spoilers, só pra falar o que eu achei da história no geral. Eu amei muito. Amei o desenvolvimento dos personagens e a finalização deles, pelo menos dos personagens principais. Acho que não tem nem o que falar sobre representatividade. A Cassandra Clare sempre dá um show nesse quesito. Sempre inclui personagens de todos os tipos, cores, formas e tudo. E ela não só coloca esses personagens lá só pra dizer que eles estão lá, que ela tá incluindo. Ela coloca um background pra eles. Ela explica a inclusão deles e dá importância pra eles na história, o que é sempre muito importante. E eu fiquei impressionada como ela conseguiu usar a trama dessa história pra fazer um paralelo com a sociedade hoje em dia. Claro que, especialmente a sociedade americana nos Estados Unidos, mas dá pra fazer também uma relação aqui com a nossa realidade no Brasil. Na questão de preconceito, desse pessoal que acha que a moral tem que sobrepor os seus valores e não aceita o diferente e enfim, eu marquei vários trechos aqui. Eu não sei se vai dar pra eu ler todos, porque é muita coisa, mas os principais eu vou ler no final. Mas enfim, foi uma história completa pra mim, teve um significado muito importante, me emocionou muito, me fez rir, me fez chorar em alguns momentos. Conseguiu me deixar ainda empolgada pra saber mais desse universo, ao mesmo tempo que conseguiu concluir a história dos Blackthorn de uma forma, ao mesmo tempo que me deixou satisfeita, atendeu as minhas expectativas, mas também me surpreendeu de algumas formas. E deixou ótimos ganchos para as novas séries, especialmente para a próxima. Pelo menos é a próxima cronologicamente, que é... Eu não sei o nome, qual vai ser, mas a gente já sabe que os protagonistas vão ser Kitty e Ty Blackthorn. Mas não sei muito mais a respeito, mas estou bem empolgada por ela. E pelas outras também que a Cassie está trazendo aí. Fico muito feliz que ela não esteja pensando em parar de escrever tão cedo. Porque enquanto ela estiver lançando o livro, eu vou estar comprando e lendo, que eu amo tudo que essa mulher escreve. Bom, agora eu vou começar a resenha com spoilers, falar um pouquinho mais da história em si. Decidi começar pelos personagens, porque cada um tem uma história singular que carrega aí desde o primeiro livro. E existem, claro, as relações, mas cada um dos personagens tem os seus problemas, as suas batalhas. Começando pelo Julian. Acredito que entre os mocinhos da Cassandra Clare, ele é o que a princípio você mais pensa que se encaixa naquela definição perfeita de herói, de bonzinho e tal, mas depois você vai descobrindo que não é bem assim, que ele tem um lado bem sombrio e que ele passou por muita coisa que acabou moldando a personalidade dele, de conseguir ser dissimulado muito facilmente, de enganar as pessoas. Não que ele faça isso com más intenções, mas ele cresceu, teve que amadurecer muito rápido. E isso definiu muito a personalidade dele. Ele é muito julgado por muita gente durante o livro, mas parece que a única pessoa que conhece ele realmente, a verdadeira personalidade do Julian é a Emma. E é muito interessante ver como se desdobra isso. Ele é sim capaz de qualquer coisa pela família, o que é muito legal e proporciona aí vários momentos interessantes durante a trama. Eu tô falando dos personagens do modo geral, não só desse livro, mas da saga toda, porque a cada livro eles apresentam uma jornada diferente, né? Nesse livro especificamente a gente tem um Julian um pouco diferente, porque ele se livra dos sentimentos, né? Pede pro Magnus fazer aquele feitiço. Então a gente vê quase que um Julian sem alma, porque ele ainda se importa, ainda sabe o que ele tem que fazer e qual que é o papel dele, mas ele não sente as coisas, então ele age meio que por impulso e através dos olhos da Emma a gente consegue ver o quanto isso afeta não só o Julian, mas a família no todo. Ele deixa de prestar atenção direito nos irmãos. Tudo bem que ele passa a maior parte do tempo longe, mas foi muito legal ver esse outro lado do Julian e como ele não quis continuar sendo essa pessoa sem sentimentos, mesmo porque não só ele era
não era ele mesmo com a família e com a Emma, mas ele não era um Shadowhunter tão bom, sem as emoções dele. Sobre a Emma, eu acho que dos personagens principais dessa saga, ela é a que é mais constante, digamos assim, porque por mais que ela também passou por muitas coisas, assim como o Julian, ela nunca deixou de mostrar o que ela queria e apesar dela ter que esconder a relação dela e os sentimentos dela pelo Julian, ela não é aquele tipo de pessoa que se contém muito o que ela tá sentindo e ela é uma guerreira, uma ótima Shadowhunter, uma das melhores, então ela tem essa personalidade forte de brigar e de ir atrás do que ela quer. Eu admiro muito a Emma por isso. Ela teve toda uma parte mais sombria no começo da saga de estar querendo encontrar os responsáveis pelas mortes dos pais dela. Mas eu acredito que nesse livro finalmente ela conseguiu superar isso porque ela conseguiu a vingança e conseguiu descobrir o que ela estava procurando e no momento que ela desfez a parede dela das evidências lá, foi quando ela deixou isso pra trás e conseguiu seguir em frente, o que foi ótimo. Agora, o Mark é um dos personagens mais interessantes dessa série, sem dúvida. Não só por ele ser meio Shadowhunter, meio fada e por ter tido toda aquela experiência na infância barra juventude, de ter ido com a caçada selvagem e ter passado muito tempo longe da família e depois retornar daquela forma. Ele teve um crescimento muito grande, principalmente no começo. Nesse livro ele tá bem mais consolidado como membro da família Blackthorn. O conflito dele é mais em relação ao relacionamento amoroso dele, mas eu vou falar mais disso especificamente, das relações e dos romances e amizades mais pra frente. Por enquanto eu tô falando dos personagens em si, individualmente. O Mark, ele é muito amoroso com os irmãos, depois que ele perde esse trauma que ele teve de, tipo, ir embora e voltar depois de tanto tempo, depois que ele consegue se ver de novo um membro da família, ele é muito acolhedor, então os irmãos sempre estão recorrendo a ele, especialmente quando o Julia não está. E aí tem o Kieran, que é esse príncipe fada maravilhoso. Eu gosto muito do Kieran, sei que ele é um personagem controverso, mas apesar dele ter cometido muitos erros e ter feito coisa de que se arrependeu, eu acho que ele conseguiu se redimir de tudo, porque as coisas boas que ele fez e ele mostrou que ele estava disposto a sacrifícios e de abrir mão de coisas para corrigir o erro dele e ele teve atitudes muito altruístas no final, principalmente. Então, se alguém ainda quer dizer que ele não devia ser perdoado e que não adiantou nada que ele fez, sinto muito, eu não posso concordar, porque eu acho que as histórias da Cassandra Clare são isso, personagens que eles não são totalmente bons ou ruins, eles passam por coisas e o Kieran definitivamente provou que ele é digno de confiança e de todo o carinho e amor e acolhimento que ele teve dentro da família Blackthorn. E se até a Emma perdoou ele, quem somos nós para não perdoar, não é? A Cristina é uma das personagens mais importantes também. No começo, eu confesso que não me apeguei muito a ela, mas nesse livro ela parece que é aquela peça que falta no grupo, né, naquela família cheia de irmãos. Ela meio que parece que mantém todo mundo com o pé no chão, alguma coisa assim, sabe? E consegue dar uma harmonia pra tudo. Além dela ser muito corajosa e tá sempre pensando no melhor das pessoas, o que é um pouco ruim pra ela às vezes, porque ela tá pensando muito no bem de todo mundo e acaba não pensando muito no seu próprio bem. Mas ela tem muita gente que gosta dela e quer cuidar dela, então acaba que ela não é deixada de lado, nem fica, sabe, não fica à margem dessa família cheia de gente. Depois temos o Ty, que é um bebê, um menino fofo e muito, muito precioso. Dá vontade de guardar ele no potinho, proteger. E nesse livro especificamente, ele passa por uma experiência bem dura e pesada. Ele perde a irmã gêmea no final do anterior, né? E se ele já tinha problemas de convivência e comportamento, nesse a gente consegue ver como ele não consegue lidar com a morte da irmã e ele não aceita. Eu acho que a gente ainda não conseguiu ver direito, mas na próxima saga provavelmente vai, que é ver ele mudar muito por causa disso.
mudar a personalidade, mudar a forma como ele age. Não só agora com a perda da Liv, mas ele perdeu o Kit também. Mas eu vou falar mais disso mais pra frente. O Kit foi um personagem também que apareceu assim do nada. Quando ele apareceu lá no primeiro livro, não imaginava que ele fosse chegar e fosse ter um papel importante também. Claro que os irmãos mais novos acabam não se envolvendo tanto na trama principal, mas as histórias deles, mesmo sendo ali paralelas à história principal, elas acabam sendo interessantes e trazendo, aguçando a nossa curiosidade pra saber o que vai acontecer com eles, se eles vão conseguir o que eles querem ou não. Eu gosto muito do Kit, eu acho que ele tem essa coisa, esse quê de Clary, de ter vindo do mundo mundano, só que ele sempre soube do mundo da sombra, só que ele via o mundo da sombra de fora e agora ele tá dentro, então é uma perspectiva nova, digamos assim, que a gente nunca viu e vai ser bem legal explorar nos próximos livros. Depois temos os outros irmãos Blackthorn, Drew, Tavi e Helen, que não aparecem tanto, eles são mais coadjuvantes mesmo, mas a gente tem um carinho enorme por eles também. A Drew teve um crescimento muito grande nesse livro, se tornou muito mais importante. Eu gostei muito que ela se aproximou do Ty. Espero que a relação deles melhore ainda mais no futuro. O Tavi é visto sempre como bebê, apesar dele ser uma criança já grande. Eu acho ele muito autêntico e muito engraçadinho também. Espero que no futuro, quando ele esteja um pouco mais velho, a gente consiga saber melhor da personalidade, como ele vai crescer. E temos a Diana, que apesar dela ser coadjuvante também, não aparecer tanto nos livros, ela tem uma história bem marcante do passado dela, que ela contou e tudo mais. E ver ela numa posição de poder lá na Clave e ela influenciando várias pessoas, porque muitas pessoas confiam nela, foi bem interessante e eu espero continuar vendo a personagem no futuro. E obviamente eu amei rever personagens das Peças Infernais e dos Instrumentos Mortais nessa série. Eles estão sempre aparecendo aqui e ali. Isso é ótimo porque a gente sempre gosta de relembrar e saber o que está acontecendo com eles. O Jane, a Tessa... o Jane é o meu personagem preferido de todo o universo do Shadowhunters. E claro, Claire, Jace, Alec Magnus. Ai, eu preciso falar mais dele, mas eu vou falar a parte, porque... meu Deus. Bom, vamos falar da trama geral em si desse livro, Rainha do Área da Escuridão. Toda essa saga girou muito em torno do mundo das fadas e dessa relação conflituosa entre eles e os Shadowhunters, os Caçadores de Sombras. Especialmente por causa da Paz Fria, né? Que era uma coisa que todos os submundanos odiavam. Os Shadowhunters bons, que são os que a gente acompanha, eles queriam acabar com isso faz muito tempo. Só que aí surgiu essa tal de tropa pra atrapalhar tudo. E tudo girou em torno desses conflitos. Eu gostei bastante porque é um livro grande, mas você sente que ele tem uma espécie de... uma divisão, né? Porque parece que são dois livros em um. Primeiro, eles todos... o cara lá que eu esqueci o nome, o Blackburn. Eu não lembro se era esse o sobrenome, mas enfim, o chatão lá que virou Inquisidor. Ele manda o Julian e a Emma pra o Reino das Fadas, pra praticamente uma missão suicida. E isso faz com que todo mundo vá atrás deles. E isso culmina na batalha que tem lá no Reino das Fadas, onde acaba o Kier matando o rei Ancili. Eu fiquei bem chocada, porque eu não tava esperando que ele morresse, tipo, no meio do livro. Porque ele foi bem importante, principalmente no segundo livro, né? Ele era o vilão lá do segundo livro. E foi uma batalha bem épica. A Cassandra sabe muito bem escrever ótimas batalhas. E aí nesse momento você pensa que as coisas vão começar a ficar um pouquinho melhores, só que aí Emma e Julia vão pra o outro universo, que é Tully. E aí começa a parte 2 do livro. Eu esqueci de falar do Ash, né? O filho da Rainha Ciri e do Sebastian. Eu já meio que sabia sobre isso, porque eu já tinha visto teorias. Mas foi bem interessante ver ele. Eu ainda não consegui entender qual que é a dele, se ele é bom, se ele é mau, o que ele quer da vida. A gente só sabe que ele foi pra Tully, que ele passou um bom tempo lá. E ele se apegou bastante ao Jace, devido a, tipo, ao epílogo. A gente sabe que aconteceu aí, eles realmente
se apegaram bastante e conseguiram voltar de alguma forma. Mas enfim, isso é o final, né? A ida deles pra Tully foi bem interessante, a coisa que eu não tava esperando ver Julia e Amy em um universo completamente diferente. Eu gosto bastante quando a Cassandra Clare coloca esses universos alternativos. Foi legal ver a Liv lá, viva. Claro que foi meio trágico, porque ela perdeu todos os irmãos, tava sozinha. Foi meio que um inverso, né, do que a gente tem no universo do livro em si. Eu achei que ia demorar mais pra eles voltarem, achei que eles iam voltar só pro universo deles mesmo, sei lá, pro final do livro, mas não foi, eles voltaram bem antes. E conseguiram trazer a espada mortal de lá pra cá. Uma das coisas de Tully que me deixou mais impactada foi saber o destino de Malek lá, que Magnus se adoeceu e que ele ia se tornar um demônio, então ele pediu pro Alec matar ele. E o Alec matou ele, depois se matou. Na hora que eu li isso, eu fiquei muito, muito mal. Eu chorei bastante. Foi tipo 2, 3 linhas, mas eu fiquei bem mal. E aí depois eles reúnem todos os Shadowhunters e os submundanos que estão do lado deles pra poder enfrentar a tropa e tudo mais. Tem a segunda batalha lá em Idris, que foi bem épica também. Eu achei por um momento que não ia haver batalha, que eles iam conseguir simplesmente convencer todo mundo de que eles estavam certos, mas obviamente ainda tinha muita gente que apoiava a tropa e tudo mais. E aí teve aquela batalha com vários momentos muito legais. Eu esqueci de falar dos irmãos Rosales. Eles tiveram aparições bem breves nesse livro, mas eu gostei bastante de saber um pouco mais da relação deles. Eles são bem queridos da família Blackthorne, da Cristina, então eles ajudaram bastante. E eu tô bem curiosa pra saber se ele vai ter alguma relação com a Drew ou o Jimmy, né? Mas não sei se ele vai aparecer mais. Aí tá, teve aquela coisa dos Parabatai, né? Que a Emma quase morreu e o Julian foi salvar ela e eles viraram aqueles gigantes. Eu fiquei bem espantada, porque não esperava nada assim. Eu achava que eles iam de alguma forma quebrar a conexão para a batalha, porque eles tinham que resolver isso de alguma forma. Eu não achava que nenhum dos dois ia morrer, mas dessa forma eu não esperava. E eu fiquei com medo deles, sei lá, matarem todo mundo, mas acabou que os Blackthorn e os agregados ali conseguiram impedir eles de destruir tudo. Acho que o que mais me surpreendeu do final foi quando eles pegaram os prisioneiros da Europa para poderem votar o novo cônsul. Eu fiquei muito feliz que o Alec foi votado. Quando o Jason indicou ele, eu fiquei... Nossa, eu não esperava, sinceramente. E aí teve a votação e o Alec ganhou e a tropa deu todo aquele showzinho. A gente vai se matar e o governo de vocês vai ser construído sobre isso. Por mais que eu quisesse que, tipo, eles tentassem impedir, porque talvez eles conseguissem impedir a tropa de se matar e prender eles, mas no final eu acabei gostando que eles não se deixaram influenciar, eles falaram tudo bem, é isso que vocês querem, então fiquem com o Idris. Afinal de contas, isso aqui é só um lugar. Eles não quiseram, tipo, desistir da ideologia, do que eles acreditavam. Eles quiseram seguir o novo cônsul, que é o Alec, né? Isso foi o mais importante, então eles meio que abandonaram quem não queria viver no passado, dessa forma que a tropa pregava pra seguir o novo cônsul. E eu achei bem foda essa parte. Meu Deus do céu, não posso parar pra ver como que eles vão lidar com isso. Porque eles perderam o Idris e agora eles vão montar um novo governo, nova clave lá em New York. E vai ser bem difícil pro Alec e pra todo mundo, mas eu acho que foi a melhor decisão e eu mal posso esperar pra saber mais sobre isso. E ainda falando do final, tivemos o tão esperado casamento Malek. Fiquei bem surpresa porque eu não vi nenhum spoiler sobre isso, não sabia que ia acontecer o casamento. Quando aconteceu o pedido eu fiquei muito emocionada, chorei pra caramba. No momento do casamento também, foi lindo demais. Fiquei surpresa porque eu achei que, sei lá, um momento assim ia acontecer nos livros que... Eu esqueci o nome agora da série. Mas são os livros da trilogia Malek, que todo mundo tá falando. Que vai ser lançado agora lá nos Estados Unidos e deve vir pra cá no segundo semestre, não sei. Mas ele vai contar do passado também deles, né? Então, enfim, até chegar nos dias atuais pode ser que demore. Mas eu amei, foi lindo.
Ai. E eu preciso falar também dos chips desse livro, porque temos muitos casais importantes, começando por Emma e Julian. Eu acho que eles conseguiram ser mais dramáticos, assim. Não dramáticos, mas sabe aquela coisa de querer ficar junto e não poder? Eles foram pior do que Claire e Jace, que no caso achavam que eram irmãos. No primeiro livro não tanto, porque eles demoraram pra saber o que o outro sentia, o que eles sentiam pelo outro. Mas depois disso eles sabiam que se amavam. A Emma tentou esconder um tempo no segundo livro, né? Mas, enfim, eles queriam ficar juntos e não podiam. Por causa da ligação para a Bataille e que eles ficaram sabendo da maldição e teve toda essa busca para poder quebrar. E parece que funciona bem nas histórias da Cassandra Clare colocar esse impedimento. Parece que aumenta ainda mais a vontade dos dois de ficarem juntos e torna a nossa angústia maior. Mas eu confesso que em questão de relacionamento, acabou que Julian e Emma foram um pouco ofuscados por outras coisas que estavam acontecendo, pelo menos nesse quesito, porque acabou que outras relações se tornaram mais interessantes, pelo menos nessa questão de relacionamento e tal, pelo menos pra mim. Mas não deixei de gostar deles, eles combinam muito. Depois de passar por tanta coisa, mereceram ter um final feliz que eles não esperavam. Eles já tinham desistido, já estavam assim, sabendo que não iam ficar juntos e no final conseguiram. E eu fiquei bem feliz por isso. Eu não posso não falar de o que eu gosto de chamar de Hierarquitina. Eu não sei se é esse o nome oficial do chip do Trisal, mas eu inventei. E desde o segundo livro que eu comecei a torcer pelo acontecimento do poliamor, né, Trisal, enfim, os três, Kieran, Mark e Cristina juntos. A princípio eu shippava só o Mark com o Kieran, eu achava que eles tinham mais química, que a história deles era mais interessante, mas depois que eles começaram a mencionar a possibilidade do relacionamento entre os três, eu achei sensacional, começando pela inclusão de colocar algo diferenciado que as pessoas não estão acostumadas e que precisa ser falado também, que é ok, assim como qualquer outra relação, mas também porque eu senti que existia realmente essa química entre todos eles. E eu torci demais pra acontecer. Eu confesso que desde o do final do outro livro eu já estava torcendo. E nesse livro, desde o começo, já ficou bem claro que seria abordado. Não, eu não sabia se aconteceu ou não, mas definitivamente estava ali em pauta durante todo o tempo que eles interagiram. Chegou um momento que eu pensei, não, vai acontecer. A Cassandra tá dando muita... tá provocando demais, ela não faria isso se não fosse acontecer. E aí aconteceu, só que depois que aconteceu eu fiquei com muito medo de que, tipo, fosse acontecer, só que eles iam se dar conta de que não ia dar certo e iam desistir. Fiquei com muito medo de que fosse acontecer isso, porque pra mim ia estragar tudo, porque ia mostrar que, tipo, eles querem, mas não pode, sabe? E não, tipo, a mensagem que tem que ser passada é que, ok, vai dar certo, tipo, pode dar certo. Em 2 momentos aconteceu isso de, tipo, eles querem, mas não podem. Aí depois eles decidiram não ligar mais pra nada e assumir o que eles queriam e se jogar. Mas aí o Kieran... Aliás, eu esqueci de comentar isso quando eu tava falando da trama em si, que o Kieran virou o rei Ancile. Não porque ele queria, mas por direito, né? O que é uma das coisas bem legais que a Cassandra aborda nessa história, tipo, de que quem deve ter o poder é exatamente quem não quer. Porque a pessoa não vai se corromper, enfim. Mas voltando aos chips, o Kieran ia ter que ficar lá e eles iam ter que ficar longe, mas graças a Deus eles arrumaram uma forma de ficarem juntos, porque eu queria esses três juntos, não dava pra ser de outro jeito. Essa foi uma das relações que, pelo menos na minha opinião, ofuscou bastante o chip, o casal principal do livro, porque a história deles estava muito mais interessante. Desculpa, mas eu achei. E temos os fofíssimos, fofuchos, amorzinhos, Kit e Tai. Eu acho muito fofo que o nome do chip é Kit, né? Tipo, junta o Kit com Tai, fica Kit, com Y no final, e que quer dizer gatinho, filhote de gato, enfim, em inglês. É muito fofo, né, gente? Desde o livro 2, a relação deles é uma coisa muito pura, assim,
o reconhecimento, a conexão que eles têm foi automática e é uma coisa natural, sabe? E obviamente no segundo livro temos a Liv também envolvida, então são os três ali vivendo as aventuras deles a parte da história. Só que aí a Liv morre e o Tai começa nessa busca por trazer ela de volta e eu confesso que eu queria que o Kit tivesse tentado impedir ele antes, porque eu entendo porque ele fez, ele não queria afastar o Tai de nenhuma forma. Mas isso acabou sendo muito ruim pra eles. E agora o Kit tá lá achando que o Tai odeia ele. E o Tai também não tá entendendo porque o Kit quis ir embora. Isso machuca muito o meu coração. Porque esses dois são fofíssimos e eu achei que ia ter pelo menos o início da relação deles nesse livro. Porque sim, a gente já consegue perceber que existe algo além de amizade entre os dois. Ainda é muito prematuro, mas eu já consigo sentir. Principalmente, a gente sempre vê eles pela perspectiva do Kit, certo? Nunca tem nada narrado da perspectiva do Tai, nunca teve até agora. E você consegue ver pela forma como o Kit reage a ele que ele tem sim esse sentimento. Além de amizade, ele realmente gosta do Tai de outra forma. Ele disse que ama o Tai em algum momento lá, no final. Eu entendi que esse amor é um amor romântico, sim. Agora a gente nunca viu a perspectiva do Tai, a gente só vai ver na próxima saga, então não dá pra saber se é correspondido, eu espero que sim. Enfim, eles são fofíssimos e eles deram o que é mais nessa saga toda, gigantesca. E assim como Kier, Artina, Kit e Tai ofuscaram um pouco, o casal Gemma, é muito estranho esse chipilém, Julian e Emma. Mas enfim, todos são lindos. E eu não poderia deixar de falar de Gwen e Diana. Eu gosto muito também deles, eles têm uma química muito boa. O Gwen é um personagem que é muito engraçado porque você consegue entender qual que é a dele, mas ele aparece muito pouco e fala muito pouco, então... Mas mesmo assim você consegue entender como ele é, a personalidade um pouco dele, e que ele realmente se importa muito com a Diana e é completamente apaixonado por ela. E eu amo demais a relação deles. Muito linda. O que mais eu tenho que falar? Eu anotei aqui várias coisas, mas eu acho que eu tô esquecendo de alguma coisa, provavelmente. Bom, eu vou ler os trechos, meus trechos favoritos. Talvez eu vá lembrando de alguma coisa. Bom, esse trecho é um daqueles que eu acredito que mostra como a trama desse livro tem relação com o nosso mundo atual e a nossa... coisas que a gente tá passando atualmente no mundo. Que é o seguinte, página 48. A paz fria dera a eles a liberdade para expressar o ódio em seus corações, confiante de que todos os Nephilim de bem concordavam com eles. Principalmente aqui no Brasil, atualmente, isso faz muito sentido, porque parece que os governantes atuais, a ideologia deles, fez com que muita gente saísse do armário e achasse que estava ok expressar o seu ódio e o seu preconceito agora. Só que não. Esse próximo que eu marquei é uma parte engraçada. Porque... Ah, tá. É quando Amy e Julian estão lá no Reino das Fadas, aí aparece o tal do Dane Larkspur. Eles ouvem ele falar... O cara falando que a Emma de boca fechada seria bem gostosa. Aí a Emma fala assim, eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo enquanto falo sem parar. Né? Eu confesso que não fiquei chateada quando o Julia matou esse cara, porque... Eu marquei uma parte aqui que simplesmente é a Mark e a Cristina que ampararam o Kieran ao mesmo tempo. E foi o começo de tipo... Ah, eles vão ficar juntos. Página 215. Vamos lá. Kit pensou no assunto. Era uma das coisas incríveis em relação a Tai, na verdade. Ele fazia você refletir sobre os fios da lógica subconsciente que formavam a superfície das conversas banais. As suposições e hipóteses que as pessoas faziam sem sequer perguntar o porquê. As implicações de certas palavras e gestos. Kit jamais tinha imaginado que voltaria a considerar essas coisas algo normal. Eu amo
a forma como o Kit vê o Tai. E é muito legal ter um personagem autista, porque é sempre bom ter um personagem que tem uma perspectiva totalmente diferente do mundo. 248. Ah, é simplesmente um trecho do Kieran, do Mark chamando o Kieran e lembrando dos momentos deles. Aí eu fiquei tipo... Oh. 257 eu marquei porque eu achei engraçado que a rainha tava falando da cópia do volume negro que o... que o... que o Julian fez. Ela fala, foi feita com o auxílio de um mago de grande poder chamado Office Max, de quem nada se respeita. Simplesmente esse é o nome da copiadora. Aí o Julian fala, Jesus Cristo. Não tem muitos trechos engraçados, mas tem alguns muito bons. Esse aqui é bem bobo, mas eu ri. Tipo, o Barnabas tá lá no quadro. Aí o Tai fala, deixa minha irmã em paz. Aí o Kit fala, é isso aí. Falou Kit. E assinou da mesa seguinte. Eu esqueci minhas armas, mas tenho esse garfo. E balançou o garfo. Quem não tem cão caça com garfo. Ai, mano. Engraçadinho. Aí aqui temos uma declaração do Kit. Na página 278. Eu nunca deixaria nada machucar Tai. Eu sei, Kit. Eu também não. Te entendo. E aí, 306. Foi quando a Cristina foi resgatar a Emma e Julia e todo mundo lá da prisão Ancile. Aí a Emma disse assim, como você terminou encontrando Adal? Murmurou para a amiga. Você simplesmente bateu os calcanhares dos sapatinhos de Rubi e pediu para ser levado até o filho mais bonitão do rei Ancile? Ai, que inferno. E claro que depois a Cristina fala, o filho mais bonitão do rei Ancile é o Kieran, obviamente. 391. Eu marquei a parte que eles descobrem que o Malcolm Fade agora tinha virado um demônio em forma de cachorro. Ai, coitado. Coitado nada. 440 é na parte que Amy e Julian tinham contado tudo que eles viram lá em Tully. Aí o Magnus fala assim, como assim que o Alec tinha se matado, né? Ele fala, você deixou nossos filhos, só que lá eles não tinham filhos. Enfim, só que aí ele fala que pro Alec que ele não tem autorização de jeito nenhum de se machucar. Aí o Alec fala, eu jamais faria isso, nunca. Eu achei tão lindo. Página 458. É a conversa do Kieran com a Drew que foi muito fofa mesmo. Aí ele começa... Não, calma. Ele pede um conselho pra ela e ela fala, não deixe de verbalizar o que quer, ou nunca vai conseguir. Aí ele fala, você é muito sábia. Aí ela fala, eu li isso numa caneca. Aí o Kieran fala, as canecas deste mundo são muito sábias. Eu achei muito engraçado, muito fofo. Página 475. Aqui é um pensamento da Drew, que eu achei foda pra caralho. Ela constatou o seguinte, as pessoas eram feitas de diversos pedacinhos diferentes, pensou Drew. Partes engraçadas, partes românticas, partes egoístas e partes corajosas. Às vezes, você só enxerga algumas. Talvez, quando visse todas, é que percebesse que conhecia alguém muito bem. Muito verdade. Ok, temos um trecho engraçado do Jace, coisa que dá uma saudade de Instrumentos Mortais. Aqui o Alec percebeu que o Jace estava meio que rezando, aí ele fala, você quase nunca reza, fico grato por isso. Aí o Jace fala, normalmente não preciso rezar. Normalmente, quando as coisas dão errado, vamos até Magnus e ele conserta. Porque o Magnus tá bem mal. E, tipo, foi engraçado e fofo ao mesmo tempo essa parte. Página 486. Se eu não me engano, foi a primeira vez que Mark, Cristina e Kieran ficaram juntos, os três. Eu não preciso ler, né? Eu acho que vocês já sabem a importância dessa parte. Foi lindo demais. 506. Tá, uma conversa do Kit com o Jace. O Jace fala assim, não, pera. Nunca duvidei de você, garoto. Você não tem nenhum treinamento. Então eu diria que arcos e facas de arremesso estão fora de cogitação. Vou achar alguma coisa para você, alguma coisa que seja Herondale. Eu posso massacrar com meu senso de humor fatal e meu charme perverso. Aí eu disse,
Isso é Herondale. Isso é muito Herondale. Deus do céu. 571, mais um trecho. Kieran, Mark e Cristina, acho que foi a hora que eles decidiram se entregar e não pensar em mais nada, não se importar com nada mais. 573 foi quando o Kit disse eu te amo pro Tai, que foi, oh meu Deus. Era pra ser lindo, mas foi tenso, porque o Kit tava, o Tai tava surtando. 598. Tem uma muito boa aqui do Julia, falando pra Emma. Fé não é nunca ter dúvida. É ter o que é preciso para superá-las. Achei bem da hora. 710 é a página onde o Alec pede o Magnus em casamento e é maravilhoso. Especialmente quando ele fala que não quer ser lembrado como Alec Lightwood, o cônsul que lutou na Guerra Maligna. Que ele quer que pensem, Alec Lightwood amou tanto um homem que mudou o mundo por ele. Mano, eu chorei demais, eu fico até molhada as páginas quando eu li essa parte. Jesus Cristo. E foi isso, essa foi a minha última marcação. Acabou. Eu acho que esses eram meus comentários. O vídeo ficou muito maior do que eu imaginava. Mas não tem como. É um livro imenso, eu tinha que falar de toda a saga como um todo e eu poderia ficar aqui falando por horas, porque eu amo esse universo e essa autora. E é isso. Eu vejo vocês na próxima. Espero fazer mais resenhas em breve. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo.